Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações. Fala, Marcos, você escolheu o Apocalipse, já começa com várias críticas. Pai, como seremos aperfeiçoados se não aceitarmos que temos falhas? Como poderemos nos equipar para a vitória sem estarmos devidamente equipados para a batalha? Como iremos para a batalha se não tivermos sido devidamente treinados para o combate? Então a palavra de Deus não esconde absolutamente nada. Não esconde as coisas boas, não esconde um caráter vibrante de uma igreja, dos seus ministros, dos seus pastores, mas também não esconde os fracassos, porque os pequenos fracassos podem levar a uma derrota total e absoluta. Diz o Senhor: porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Via de regra é isso, é dinheiro, é adultério. O Balaão, tido como profeta naquele período muito antigo, não como um profeta do Altíssimo Deus, mas mais como um tipo de agoureiro, alguém que supostamente, segundo as superstições e as práticas daquela época, seria capaz de invocar sobre outras pessoas ou outros povos ou sobre nações, alguém que com suas palavras, seus encantamentos, poderia lançar bênçãos ou maldições. Alguém que supostamente teria acesso e controle sobre o mundo espiritual. Então ele era um homem muito badalado na época, e um rei contratou os serviços desse homem para que ele amaldiçoasse o povo de Israel que caminhava pelo deserto. E a Bíblia declara que ele, mesmo tendo sido advertido a não ir, acabou indo. A ponto de ter uma história bizarra de que o animal que ele montava empacou no caminho, não quis seguir, ele começou a espancar o animal e o animal falou com ele, chamando a atenção dele, porque havia um anjo no caminho pronto para matá-lo. O animal tinha mais discernimento do que o profeta. Mas o fato é que Balaão acabou prosseguindo na sua jornada, foi levado até um lugar onde ele poderia ver o povo de Israel acampado, e ali ele tentou por várias vezes amaldiçoar aquele povo. E em todas as vezes o Senhor Deus interviu, e ele só foi capaz de pronunciar bênçãos. Ele só foi capaz de pronunciar a verdade. Por quê? Porque o povo escolhido, eleito, era um povo abençoado por Deus. Encantamento, maldição, praguejamento, seja lá o que for, era uma crendice, ainda é uma crendice hoje, e não tem poder nenhum. Então Deus humilha o rei e humilha o falso profeta. Mas o fato é que esse homem ele era movido por ganância. E ele é conhecido na Escritura por abusar de questões espirituais e morais, com intuito única e exclusivamente de ganhar dinheiro. A motivação de Balaão é o dinheiro. Nós já falamos do dinheiro, ele não pode se tornar um Deus nas nossas vidas. O dinheiro existe para nos servir. O dinheiro é um acordo. O dinheiro ele tem valor porque todos concordam que ele tem valor, mas um pedaço de papel, uma moeda, expressa um número, um valor, uma quantia, e por uma convenção nós respeitamos isso. Mas não custa
Ele não custa para ser produzido o valor que ele tem. Hoje tem notas de 100, 200 reais, ela não custa aquilo, né? É um pedaço de papel que nós reconhecemos como muito valioso. Tanto que um dos sinais de loucura, no entender do povo, é quando a pessoa está rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora. Mas o dinheiro é mais uma convenção. Ele não é um Deus. Mas para Balaão o dinheiro era tudo. E ele não teve nenhum pudor em ensinar a Balaque como amaldiçoar o povo. Mas você falou que maldição não funciona. Maldição não funciona. Alguém te xingar, te ofender, te insultar, não vai mudar quem você é. O brasileiro é muito dado a xingamentos, né? A ofensas. Até brincando também, ele ofende, ele tenta diminuir o outro. Eu conheço pessoas que nunca, muito raramente usavam o nome das pessoas com quem falava. Sempre é um diminutivo ou um aumentativo, sempre uma brincadeirinha, sempre alguma coisa assim, né? É da personalidade, é do caráter da pessoa e é da nossa realidade social. Se o indivíduo puder te diminuir, ele vai te diminuir sim. Se ele puder te manipular, ele vai te manipular. Não precisa ficar preocupado não, porque nós vivemos nesse mundo, a ambientação é exatamente essa. Mas onde Balaão encontrou espaço para que o povo sofresse? No pacto, na aliança, no compromisso firmado entre Deus e o povo. E o povo deveria ser santo. Santidade ao Senhor é o que estava na tiara do sumo sacerdote, lá uma lâmina de ouro. O povo deveria ser santo. O povo deveria evitar as práticas dos outros povos. Deveria evitar as práticas de outras nações. Então Balaão ensinou o caminho. O único jeito desse povo ser amaldiçoado é ele agir voluntariamente contra a vontade do Deus deles. Você, só incorreremos em castigo, ou algo parecido como uma maldição, se voluntariamente nos colocarmos contra a vontade de Deus. Aqui a Bíblia ensina que no passado foi usado mulheres. Eu sei que hoje é complicado, até um pouco tenso falar sobre isso, mas a figura feminina está muito relacionada ao pecado. Principalmente nesses tempos antigos, a cultura antiga retrata assim. Mas foi algo fato, foi algo que realmente aconteceu. Mulheres foram levadas ao acampamento, às proximidades do acampamento de Israel e seduziram os homens. E esses homens com essas mulheres participaram de tudo que se praticava naquela época que era abominável a Deus. Uma leitura do Antigo Testamento, do livro de Êxodo, e lendo também a Números e Levítico, principalmente com as suas proibições, vai te dar uma ideia do que acontecia ali. E a Bíblia fala que a ira de Deus foi lançada sobre Israel. Então, Balaão, não tinha um Balaão especificamente aqui nessa igreja, mas já havia o introduzir de uma doutrina, homens, falsos mestres, já insinuando que não, em Cristo você está seguro, não tem problema nenhum, pode ir, pode comer, pode beber, pode ficar até o final. O que acontece lá, fica lá, não tem problema nenhum. As coisas não são bem assim. Há limites. Há limites para tudo. E há limite para todos. Essa doutrina de Balaão, a licenciosidade, a carnalidade, a prostituição. A palavra prostituição aqui é relacionada também à prática de
religiões ou práticas religiosas proibidas aos cristãos. Então, esse adultério espiritual. Mas também havia a prostituição em boa parte dos cultos daquela época. Havia essa parte. Hoje não. Hoje a prostituição está desvinculada da religiosidade, né? Então tem uma diferença. Além disso, também tens alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Esse Nicolau aqui é um mistério, mas ele está nessa linha dos seguidores de Balaão e também da falsa profetisa lá, a Jezabel, que aparece no livro seguinte. São início de ensinamentos de nicolaítas. Alguns falam que são dominadores do povo, pessoas que estariam tentando exercer indevidamente alguma autoridade. É possível isso? Não, não é. Não é possível, mas acontece. Mas acontece. Porque a fé, até mesmo a fé sincera, se você não tomar cuidado, ela pode e ela é manipulável. Os espertalhões vão aderindo, vão chegando, vão falando, vão imitando. Você vê muitos imitadores, né? Hoje em dia, o número de imitadores é maior do que o de pessoas autênticas pregando o evangelho. Porque a pessoa vê, deu certo isso aqui, eu vou fazer também. Aquele ali deu certo, imita até a roupa, o sotaque, as piadas, como caminha, é assustador. Gostaríamos que fosse só uma maneira de demonstrar respeito ou reverência, mas na prática as pessoas acabam se aproveitando. E nos momentos de desespero, de aflição, alguns estão sempre procurando uma resposta rápida, uma resposta única, uma resposta exclusiva. Eu creio seja esse o principal motivo pelo qual muitos cristãos hoje são enganados. São humilhados e têm suas vidas completamente destruídas. Eu sou único, você é único. Não há duas pessoas iguais sobre a face da terra. Mas o sofrimento não é em nada diferente. O sofrer humano, ele é igualmente distribuído. Há uma similaridade. E quando a pessoa fica procurando uma resposta não ao sofrimento, mas ao seu exclusivo sofrer, ela se expõe. Se expõe aos enganadores, porque a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus é permanente. Se ele diz que não pode, é porque vai dar errado. Se ele diz que não deve, é porque não vai dar certo. Se ele diz que abomina, é porque é inaceitável. Deus nunca vai mudar isso. Não há circunstância em que ele aceite mudar a palavra dele. Mas existe sempre a possibilidade de que ele aceite o errado. De que ele aceite o errado no sentido de que a pessoa que errou, ela não está totalmente perdida ou condenada. Ela pode, como diria João Batista, arrepender-se. Ela pode. Porque o Espírito Santo assim age nas nossas vidas, buscando nos levar sempre para mais próximo do nosso Senhor e Deus. O erro é inaceitável. Não precisa dar desculpas. Não precisa tentar se justificar diante do Todo-Poderoso. Porque ele sabe que não tem justificativa. Mas o ato sincero de confissão do seu pecado, do seu erro, ele é restaurador. Deus tem sempre dado oportunidade para que as pessoas olhem para ele. O livro de Apocalipse ele mostra muito disso. Alguns
tem uma visão do livro de Apocalipse baseada em alguns livros populares, em algumas obras de ficção religiosa e em alguns filmes completamente bizarros e grotescos. Não vou citar por questão de direito autoral e para não ofender o pudor de ninguém. Mas tem umas obras de ficção aí que fazem um certo sucesso na comunidade evangélica, de supostamente pessoas que teriam sido abandonadas por Deus em algum momento e que essas pessoas teriam ousadia para algo. Pensa bem, vivendo num período em que o Evangelho tem sido proclamado diariamente para milhões e milhões e milhões de pessoas. O Espírito Santo tem agido de forma a trazer os corações das pessoas para Jesus Cristo. As portas dos céus estão abertas para aquele que clamar ao Senhor. Mesmo assim, multidões não se importam. Você acha que se isso cessasse, o ser humano, por sua própria natureza, teria força e disposição para buscar a Deus e enfrentar o mal? Eu não falo de personalidade, porque a personalidade é você, é a sua pessoa. Eu não falo de mudança de jeito, de tom, não. O que a Bíblia fala muito é do caráter. É do caráter, é do ser interior. E isso pode ser mudado. Isso pode ser verdadeiramente lapidado e transformado. Isso pode ser totalmente tomado pela vontade de Deus. O ardente desejo de fazer a vontade de Deus. O ardente e glorioso desejo de viver para agradar a Deus. Não digo que é fácil, não digo que seja fácil, não digo que seja algo natural do ser humano. Há sempre conflito, há sempre um confronto, há sempre uma necessidade de olhar no espelho e dizer para si mesmo o que você está fazendo, o que você fez até agora, o que é a sua vida para o Criador, o quanto a sua vida expressa a bondade, o amor e a misericórdia de Deus, o que na sua vida faz com que alguém tenha pelo menos a curiosidade de saber quem é esse Deus. Quem é esse Jesus? Eu conheço, já ouvi falar, mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus Cristo que é tão vivo na vida dessa pessoa? Quem é esse Jesus Cristo que essa pessoa usa para dizer, por amor ao meu Senhor, isso eu não posso fazer e isso eu não vou fazer, eu não farei? Isso é importante. Isso é fundamental. Tá, talvez você não queira ser motivo de risada, de escárnio, de deboche, de ser ridicularizado, chamado de tolo ou qualquer coisa assim. Nesse mundo informatizado de hoje, com essas ferramentas totalmente modernas, né? Nem Bíblia mais se precisa carregar para ler no momento de folga, né? Você pode deixar tudo no seu celular, ou em qualquer outro equipamento que supostamente você pode usar a qualquer hora para ler a palavra de Deus. Sabemos que não é bem assim, mas, amém, se para você está bom, se para você é o suficiente, mas se não é, dê uma chance ao Espírito Santo para que ele te conduza a um conhecimento um pouco mais profundo acerca do Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Que diz a palavra? Diante do exposto, a paixão pelo dinheiro, a paixão pelo poder, a paixão pelo prazer, prazer pelo prazer. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. É um alerta muito grande. Nós temos Deus, nós temos Jesus Cristo,
intercedendo por nós, lutando por nós. Jesus Cristo, a fiel testemunha, à destra do Pai, dizendo o seu nome, dizendo: Ele é meu, Ele é meu, Ele é meu, aquele é meu. Ele vai conseguir. E nós aqui? Estamos nas nossas vidas justificando o amor de Jesus Cristo? Há um momento, eu não sei qual é, há um momento em que, se a pessoa se recusa a aceitar a necessidade de uma transformação da sua mentalidade, arrependa-te, arrependa-se. O arrependimento indica uma mudança na sua maneira de pensar e enxergar a vida. Se nós não permitirmos isso, pode chegar o triste dia em que estaremos na situação de inimigos de Deus, inimigos de Jesus Cristo, que diz: logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. A Bíblia declara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se você já passou por alguma situação em que se viu grande e terrivelmente pressionado a algo e, creio eu, você tenha resistido e suportado, você tem o discernimento que, depois de algum tempo, aquela disposição que você sabe que é errada, que é contrária à palavra de Deus, que é contrária à vontade de Deus, você sabe que desaparece. Você como que cai em si e agradece: graças a Deus que eu não fiz isso. Graças a Deus que eu não fui a tal lugar. Graças a Deus que eu não permiti essa ou aquela coisa. A Bíblia fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, resistir a Cristo é estupidez. O cristão se coloca numa situação terrível. Talvez pior até do que o ímpio, que não conhece a Deus. Mas por conhecer a Deus, conhecer o seu amor e conhecer a sua vontade, há um limite. Sempre há um limite. E pode acontecer. Pode acontecer de que a palavra de Deus venha nos julgar e venha nos condenar. Nós sejamos encontrados lutando contra Jesus Cristo e não lutando por Jesus Cristo. E continua assim: quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um nome novo, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. No passado, não foi incomum pessoas acrescentarem um nome quando se convertiam a Cristo, um nome cristão, né? Não faz sentido nenhum isso. Mas o que o Senhor nos promete aqui no maná, o maná é um alimento, o alimento que foi dado a Israel no deserto. E Jesus fala: eu sou o pão que desceu do céu para alimentá-los. O pão do céu é Jesus Cristo. Mas o que ele garante aqui é um ingresso, é uma entrada para uma celebração celestial, que nós chamamos de bodas do Cordeiro. A pedrinha branca, segundo os comentaristas aqui, ela era utilizada no passado. Alguns magistrados, juízes, no veredito, para declarar a inocência, no voto de inocência, ele usava uma pedrinha branca, uma formalidade legal. E também o escravo, quando era libertado, quando era emancipado, recebia alforria, ele recebia uma pedrinha branca em alguns lugares daquele Oriente, recebia uma pedrinha branca com a declaração lá
de que ele se tornara um homem livre. O que Jesus Cristo fez por nós? Ele nos alimenta espiritualmente para que não tenhamos necessidade de buscar nada na mesa dos demônios. Meu irmão, você acha que participando dessas coisas proibidas, você realmente está acrescentando algo à sua fé? Eu sei que muitas pessoas começaram expulsando demônios. Alguns até se tornaram muito bons nisso, e infelizmente alguns outros acabaram se tornando obcecados por isso. E hoje são pessoas atormentadas, vivem praticamente em função disso. É um caminho triste, é um caminho desesperador. Alguém acreditar que em rituais outros vai encontrar algo, algum segredo, algum mistério, alguma fórmula. Alguém achar que existe um ensinamento oculto. O ensinamento foi totalmente revelado. Nós não temos um discernimento perfeito da palavra de Deus. Nem Ele espera que nós o tenhamos nesse momento. Mas temos discernimento suficiente para saber o que é certo e o que não é certo, o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. Então, o livro de Apocalipse, essas cartas que João foi orientado a escrever, ele revela Jesus. Por quê? Porque as pessoas estavam sofrendo intensamente. Sofrimento não é coisa nova na história da humanidade. E alguns naqueles dias estavam pensando, será que este é o fim?